Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira aula, essa aula virtual, né? Esse novo modelo aí que a gente está tendo que se adaptar a trabalhar. É legal, tô gostando aí, tô aprendendo coisas novas. Espero que vocês aproveitem também aí e, né, e sigam, né, o seu caminho. Não repara aí a falta de jeito, a gente está aprendendo também a trabalhar assim, né? Mas sempre com o seguinte pensamento, galera, é aula, né? Então, se é aula, não é para você estar assistindo isso aí deitado na sua cama, né? Não é para a televisão que está à sua frente estar ligada, é para você estar num ambiente favorável ao estudar. Tá? Caderninho na mão para anotar, vocês sabem que eu falo bastante, sabem que vale a pena anotar aquelas coisinhas que a gente vai, aquelas observações, né? Tá bom? Então, a minha primeira aula não seria essa, o tema, né, da primeira aula não seria esse, porque isso aí a gente já viu. A minha primeira aula seria a aula sobre função afim, onde a gente já vai trabalhar especificamente a função do primeiro grau, uma função importante. Quando a gente pensa em Enem, talvez eu arriscaria dizer que é no estudo de funções a mais importante, que trata de proporcionalidade, né? Que se a gente fizer juntar tudo que envolve proporcionalidade no Enem, né? Você vai ter aí um percentual enorme da prova. Então, como a função do primeiro grau trata exatamente de proporcionalidade, é uma função importante. Porém, na segunda-feira, né, aconteceu aí a aula do Alberto e tal, e depois surgiu aí algum comentário, alguma dúvida, falando sobre as operações com conjuntos, em particular com relação aos intervalos. Então, eu resolvi voltar um pouquinho, né, fazer essa aula curtinha, rapidinha sobre os intervalos, né, para depois a gente pegar a aula de função afim, tá bom? Se entre os intervalos e a função afim a gente ainda encontrar alguma dúvida aí, a gente vai discutindo nos comentários e tal, no zap mesmo, tá legal? Então, vamos lá. Os intervalos reais, eles são subconjuntos do conjunto dos números reais. Claro que se a gente está falando de conjuntos, vale tudo que a gente conversou sobre conjuntos. Valem os conceitos iniciais de conjunto, elemento e pertinência, valem as relações de inclusão, não é isso? Valem as operações de união, interseção, diferença. Tudo que a gente conversou sobre conjunto vale para os intervalos reais, já que os intervalos reais são conjuntos, certo? Conjuntos de números reais, não estão todos os números reais ali, mas estão infinitos números reais. É meio, né, quando a gente fala em infinito, a coisa fica meio abstrata, mas faz sentido isso que eu estou dizendo? Com certeza. Apesar de não estarem todos os números reais nesse conjunto, ainda assim esse conjunto é infinito. Isso aí é algo que a gente mostra, né, lá na análise real, que dados dois números reais, existem infinitos números reais entre eles, certo? Então, se eu considerar, o que eu estou dizendo é que se eu considerar dois números reais, sempre vai haver uma infinidade de números reais entre eles e sempre, então, vai haver isso que a gente chama de intervalo real, um subconjunto dos números reais. Daí surgem essas carinhas aí que a gente já mexe com eles desde o primeiro ano, né? Na verdade, esse quadrinho aqui, que está lá no nosso material, ele simplifica, né, bem aí essa questão da discussão de como representar, né, o intervalo, sabendo que, na verdade, a discussão toda que envolve as questões de intervalo é simplesmente
levando em consideração o fato dos extremos, né, dos números que são extremos do intervalo, estarem ou não estarem dentro do intervalo, pertencerem ou não pertencerem ao intervalo. E aí daí surge aquela história de intervalo aberto e intervalo fechado. O que significa intervalo aberto? Significa que a extremidade, que o número que é a extremidade daquele intervalo, ele não pertence ao intervalo, ele não pertence ao conjunto. E aí, dada aí todas as maneiras possíveis da gente representar os intervalos, o que tem que ficar sempre muito evidente é isso: se o extremo do intervalo pertence ou não pertence ao intervalo. Então a gente tem aqui nesse quadro os intervalos representados de 4 maneiras diferentes. A gente tem essa primeira maneira, que é a maneira geométrica, essa coisa geométrica de representar os intervalos. A gente tem um número A, a gente tem um número B. Essa representação ela é possível mediante aquela correspondência bionívoca que existe entre o que a gente chama de reta real e números reais. Em qualquer ponto dessa reta real eu posso associar a um número real. Então aqui eu teria os pontos que representam o número A e o número B. E esse traçadinho verdinho aqui, ele vai, na verdade, dizer que eu estou ali considerando todos os infinitos números reais que estão entre A e B. A bolinha vazada, esse pontinho, como se fossem buraquinhos na reta, servem para indicar que o meu intervalo ele é aberto nas 2 extremidades, ou seja, o número A e o número B, eles não pertencem ao intervalo. Então são todos os números reais entre A e B, sem que eu considere A e B elementos desse conjunto. Aí uma maneira mais interessante, no caso, quando a gente está lá trabalhando a teoria, trabalhando a questão algébrica, aí, a maneira mais interessante de representar esse intervalo seria essa aqui, que a gente trabalhou lá quando conversou sobre conjuntos, a representação por abstração, onde a gente representa todos os elementos do conjunto por uma propriedade, que atende a todos eles e só eles. Então isso aqui está bem, acredito eu, claro que eu tenho elementos x nesse conjunto, esses elementos são números reais, é isso aqui, está dizendo x pertence aos reais, e x é maior do que a, o que aqui na reta significa que x é um número que está à direita de A, e x ao mesmo tempo é menor do que B, ou seja, aqui na reta ele está à esquerda de B, certo? E como x é maior do que A, x não pode ser A. Se x é menor do que B, x não pode ser B. Então eu estou deixando de fora aqui também os números A e B. Mas a maneira mais comum, de representar um intervalo é usando aqui essa notação dos colchetes. Os colchetes, eles... essa questão da perninha para dentro, perninha para fora, deixa bem claro também a questão do intervalo ser aberto ou fechado. Se as perninhas estão para fora, significa que o A não está no intervalo. Aqui também, se as perninhas estão para fora ali no B, significa que o B não está no intervalo. Isso vai diferentemente acontecer aqui no de baixo, onde eu estou com o intervalo fechado, nos 2 extremos, dizendo que o A e o B pertencem ao conjunto, ao intervalo. Essa notação aqui, isso aqui é mais antigo. Para mim, isso ia desaparecer, mas no nosso material, por exemplo, tem questões que trabalham com essa notação aqui, ó.
E o problema dessa notação é justamente isso que eu estou grifando aqui, ó. Quando o intervalo é aberto, cara, tu vai ver um negócio desse aqui, se você não contextualizar direitinho, você vai ficar sem saber se você está falando de um intervalo ou se você está falando de um par ordenado, por exemplo. Então, essa notação ela é totalmente desconfortável para mim, né? Tudo bem, esse desconforto fica minimizado quando você tem um intervalo aberto, pelo menos em uma das extremidades, porque aí, né, perdão, um intervalo fechado em pelo menos uma das extremidades, porque daí surge o colchete, né? E aí você já sabe que onde tem o parênteses o intervalo é aberto. Então, assim, essas são as maneiras, né, que os intervalos podem aparecer nas questões, certo? Acredito eu que isso não seja problema muito grande para vocês. Essa notação, essa maneira de representar usando a reta numérica, né, a gente usa muito na resolução de problemas que envolvem as operações, né? Então, quando a gente vai unir, intersectar, calcular, né, imaginar a diferença entre intervalos, aí a gente usa essa notação, tá bom? Indo para o próximo quadro, uma observação aqui, a gente tem intervalos que a gente chama de intervalos infinitos. O que são os intervalos infinitos? São aqueles que têm uma extremidade, um número real, que é extremo do intervalo, mas não tem como considerar outra extremidade, porque o intervalo ele vai embora, vai para o infinito, seja ele positivo, seja ele negativo, né? Aqui, por exemplo, vou pegar um aqui como exemplo, ó. Vou pegar esse aqui, o último. Né? O que isso aqui quer dizer? Que eu vou considerar todos os números reais que são menores que B, né? Um intervalo aberto em B, né? E que vai, ou que vem, né, de menos infinito, né? Certo? Aqui, por exemplo, ó, nesse aqui, eu tenho o quê? Todos os números que são maiores ou iguais a A. Né? Então, eu tenho a extremidade A e não existe uma outra extremidade à direita. Né? Vai para o infinito. Né? Como a bolinha está pintadinha, o intervalo é fechado, então é maior ou igual a A, né? E aí, acho que faz todo sentido, né? Está aqui o símbolo do infinito, né? Positivo, está aqui o símbolo do infinito negativo, tal. Faz todo sentido a gente imaginar e considerar que no infinito não tem como fechar o intervalo, né, gente? Então, sempre que eu for representar, usando os colchetes, por exemplo, intervalos infinitos, eu não posso dar uma mancada dessa de fechar o intervalo no infinito. Isso aí é um erro que ninguém vai perdoar, porque você não pode dizer que o infinito não é um extremo, não é um número, né? Então eu não posso fechar o intervalo e dizer que ele pertence ao intervalo, certo? Tá bom? Então essa questão da nomenclatura tem tudo isso. Com relação à dúvida, né, que envolve as operações e tal, eu peguei uma questão que está na apostila de vocês, que ela é uma questão abrangente, que trata de intervalos, apesar de estar meio bichadinha lá no primeiro item, mas a gente despreza ele, ignora ele e discute os outros. Ok, estamos aí diante da questão que eu retirei, né? Eu copiei e colei lá do nosso material, lá do nosso livro. Quando eu disse que tinha um item bichado, né? Eu estava falando desse item número 1 aqui, que realmente fala de um conjunto X que em nenhum momento ele citou aí no enunciado. Então, isso aqui é para a gente ignorar, ok? Tudo bem, nós temos aí 3 conjuntos, os conjuntos A, B e C, intervalos, na verdade, já que são subconjuntos dos números reais.
E as afirmações 2, 3, 4 e 5, né, que estão diretamente associadas a esses três conjuntos, devem ser julgadas, verdadeiras ou falsas. Esse tipo de problema, né, onde a gente julga afirmações, são muito comuns, né, nesse momento aí do nosso estudo em matemática, né, porque são muitos detalhes. Quando você tem muitos detalhes, o ambiente fica favorável, né, para esse tipo de questões, né? Se você tem muitas definições, muitas propriedades e tal. E assim, quando a gente julga afirmações desse tipo, por exemplo, as afirmações que são falsas, a gente consegue mostrar, normalmente a gente consegue mostrar muito rápido, porque a gente só precisa de um contra-exemplo, né? Quando as afirmações são verdadeiras, ou quando a gente quer dizer, né, quer afirmar que as afirmações são verdadeiras, bom, aí a gente tem que ter mais cuidado, né? Quando a gente afirma, né, que é verdadeiro, a rigor, né, a gente deveria provar, né, que é verdadeiro. Não vai ser o nosso caso aqui, mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente afirma, né, que é verdadeiro. Então tá, nós temos aí o conjunto A que já por si só a interseção, ou perdão, a união de dois intervalos, né? Tá aqui a palavrinha ou, que é associada à união de dois intervalos, né? Porque quando eu digo que x é número real e x pertence a esses dois intervalos, né? Pertence a um ou pertence a outro, isso é suficiente para eu dizer que ele pertence ao conjunto A. Né? Esse ou está intimamente ligado à definição da operação de união de intervalos. Né? Então, por exemplo, aqui no primeiro item que a gente vai julgar, quando a gente diz que a união de A e B é o intervalo fechado entre 1 e 6, isso quer dizer que qualquer número entre 1 e 6, inclusive, deve pertencer a A ou a B para que isso aqui seja verdade. Certo? Então, por definição, a união de dois conjuntos é exatamente o conjunto de todo elemento que está em A ou está em B, no caso dos conjuntos A e B. Certo? Então, verificando se o conjunto A, união com o conjunto B, vai dar esse intervalo fechado entre 1 e 6. Na verdade, o que vai acontecer no conjunto A? Eu vou ter todos os números entre 1 e 3. Vai ficar um buraco entre o 3 e o 4, né? E depois vai fechar até o 6, certo? Se de alguma forma o que falta aqui no conjunto A, para que ele seja, né, um intervalo fechado entre 1 e 6, se o que falta aqui estiver no conjunto B, fechou, é verdadeira. Né? Então, na verdade, para decidir se essa afirmativa 2 é verdadeira, eu só preciso descobrir se o conjunto B completa o que seria o intervalo entre 1 e 6. Bom, para começar, o número 1, ele não está no intervalo A, certo? Mas ele está no intervalo B. Logo, ele está na união entre A e B. Então, beleza, o intervalo aqui ser fechado. Show. Certo? Bom, aí o que falta agora para que o A vá de 1 até 6? Falta todos os números entre 3 e 4. Será que os números reais entre 3 e 4 estão nesse intervalo?
Aí você vai falar assim, todos não, o 3 não está nesse intervalo. Mas como a gente está falando de união, basta que o 3 esteja em um dos dois conjuntos. E, de fato, o 3 está no intervalo A, no conjunto A. Se ele está no conjunto A, então ele está na união de A com B. E todos os outros números entre 3 e 4 estão aqui. Certo? Logo, isto aqui é uma afirmativa verdadeira. No próximo slide a gente tem a resolução por escrito disso aqui para vocês olharem com calma, tá? Muito bem. Eu vou apagar isso aqui, até para fazer o teste que depois eu não sei se vai aparecer e depois desaparecer porque eu apaguei. É interessante. Eu estou aprendendo, tá, gente? A mexer com isso aqui. Hoje, para ser mais exato. Bom, agora, na afirmativa 3, eu tenho a interseção entre A e C, e afirmo que essa interseção é um intervalo entre 2 e 3. Ou seja, eu estou afirmando que todos os números que pertencem ao conjunto A e ao conjunto C estão aqui, nesse intervalo. Isso é mentira. Isso é mentira e eu tenho um exemplo bem simples aqui para mostrar para vocês que isso é mentira, que é o número 4. Repare que o número 4, ele pertence ao intervalo A e ele pertence ao intervalo C. Sendo assim, ele teria que estar no intervalo, né, da interseção de A e C e não está. Então, essa aí foi fácil dizer que é mentira. Beleza? É o que eu digo, dizer que é falso, dizer que é mentira, é mais fácil. Na afirmativa 4, bom, aí a gente tem o conjunto diferença. Né? O que é o conjunto diferença? A diferença entre o conjunto B e o conjunto C é você procurar ver todos os elementos que estão no conjunto B e não estão no conjunto C. Quer dizer, essa aqui vai ser mais complicada de fazer sem desenhar, né? Não queria fazer isso com vocês, mas eu vou escrever aqui com o mouse meio garranchado, mas vamos ver. Vamos fazer aqui, vamos ver, fazer da melhor maneira possível. Está aqui o B. Vai ficar horroroso, gente, mas tudo bem. Agora aqui o C. Vamos desenhar. E eu quero o B menos o C. Até que não ficou muito torto não, né? Escrever as letras é que é mais difícil. Vamos lá. Então, o intervalo B. O intervalo B, ele vai do número 1, ele é fechado no 1. Ixi, Maria, aqui. No número 1, fechado no 1 e aberto no 5. E ainda tem aqui o buraquinho do 3, né? Então aqui, ó. Meu Deus. Tá aí o conjunto B. Já o conjunto C, um intervalo aberto no 2. Ó, a gente separou aqui, né, no desenho, mas a gente está fazendo tudo isso na mesma reta, né? Então não faz o menor sentido eu desenhar aqui, marcar o ponto que representa o número 2, sem que esse ponto esteja entre 1 e 3, certo? Isso aí não faria o menor sentido. Da mesma forma que o ponto que vai marcar a posição aí do número 4, eu tenho que
colocar ele aqui entre o 3 e o 5. Então, esse é o intervalo entre 2 e 4. É o intervalo C. E eu quero B menos C, ou seja, eu quero tudo que está no B e não está no C. Bom, aí nesse caso, ó, o número 1 está no B. O intervalo é fechado, né? Se o número 1 está no B e não está no C, então ele está na interseção, na diferença entre B e C. O número 2 está no B e não está no C. Então está aqui, ó. O número 2 ele vai pertencer também a esse intervalo. Então, ó, todo mundo aqui, ó, está no B e não está no C. Já entre o 2 e o 3 não está na diferença, né? Ah, o 3 não está no B e está no C. Isso não tem nada a ver com B menos C. Teria a ver com C menos B, né? A questão toda é aqui, entre o 4 e o 5. Porque entre o 4 e o 5, eu tenho elementos que estão no B e não estão no C. O 4, ele está no B e está no C. Então, ele não pode estar na diferença. Então, é aberto. O 5 não está no B. Também não está no C, obviamente. Não vai estar na diferença. Aí. Então, esse aqui é o intervalo também que entra. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem que B menos C é a união desses dois intervalos. Intervalo fechado entre 1 e 2. Ok. E intervalo aberto entre 4 e 5. Ok. Logo, essa afirmativa ela é verdadeira. Beleza? Desculpa pelo desenho, gente. Mas eu acho que deu até que ficou menos pior do que eu imaginava. Agora, a afirmativa 5. A afirmativa 5 fala sobre conjunto complementar. Você tem um conjunto A, existe um universo, no nosso caso aqui o universo é real. E o que seria o complementar do conjunto A em relação ao universo? A nomenclatura, perdão, a simbologia é essa, né? A barra significa complementar do conjunto A em relação ao universo. Complementar do conjunto A em relação ao universo é tudo que está no universo e não está no A. É tudo que falta ao A para que ele seja o universo, né? Na verdade, o A barra, ele seria o nosso universo, que é o real, menos o A. Estou gostando desse negócio de escrever aqui. Então, ó, A barra, vai chegar o dia que eu vou estar com a letra bonita. O A barra é tudo que está em R e não está em A. Ou seja, tudo que estiver em A não está aqui, certo? Então, para eu julgar se isso aqui é verdadeiro ou é falso, eu preciso descobrir se esses 5/3 está ou não está no A. Se ele estiver no A, furou. Se não estiver, ok. 5/3. 5/3 é um número racional. Número racional, né, é todo número que pode ser escrito como uma razão entre dois inteiros. Sendo que a razão a gente sabe que é nada mais do que a divisão entre dois números. Se eu for dividir 5 por 3, né, vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. Põe um zerinho aqui, vírgula. 20 por 3 dá 6. Né? Na verdade, isso aqui, ó, vai sobrar 2 de novo, vai dar aquela nossa
dízima periódica, né? 1,666. A questão é, esse número pertence ou não pertence ao conjunto A? Ah, esse número está aqui, ó. Ele não está nesse intervalo? Se ele está nesse intervalo, então ele pertence ao conjunto A. Se ele pertence ao conjunto A, ele não pode pertencer ao complementar de A. Então, esta afirmação ela é falsa. Legal, galera? Rabisquei pra caramba aí, né? Aí, como eu disse, né, no outro slide, tem a resolução, ela está no livro. Então, tem aqui a dito cujo, item A que, sei lá, não tem nada a ver com nada do que está ali. E aqui as resoluções aí que a gente bateu tudinho com o que a gente fez, né? Só você conferir aí. Beleza, galera? Então, ó, essa revisãozinha aí, rápida. Se ainda rolar dúvida, vocês põem aí nos comentários da postagem, tá bom? E nesse momento eu tô ligado aí no Facebook para vocês tirarem dúvidas, ok? Para acompanhar aí também a chamada, aquele ok? Tá bom, gente? Abraço, tchau, tchau.